Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Canta, Senhor. Nós estamos ainda no cheiro da quarentena de São Miguel. Reza comigo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades das ciladas do demônio. Instantemente impedidos pelo divino poder. Que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite! Boa noite! Só quem quer me ouvir, me dá um sorriso gostoso, uma salva de palmas para você. Pergunta para quem está do seu lado, onde você estava nas outras quintas-feiras que eu não tenho te visto aqui? Pergunta para quem está do outro lado também, onde você estava nas outras quintas-feiras que eu não tenho te visto? Eu acho legal que eu chego nas igrejas, encontro as igrejas cheias, até nas portas, e todo mundo acha que eu acredito que toda semana é assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de São Paulo ao pequenino menino Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segundo Timóteo 4, 6. Pergunta para quem está do seu lado, cadê sua Bíblia? Segundo Timóteo 4, 6. Já acharam ou não? Segundo Timóteo 4, 6. Acharam ou não? Quanto a mim, já chegou a hora da minha morte. É a hora da minha partida eminente. Combati o bom combate, guardei a fé e completei a minha carreira. Palavra do Senhor. Veja a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que esse gordo de Minas Gerais vai falar. Há 20 anos da minha vida, eu respiro Bíblia. E existem algumas coisas na Bíblia que me chamam a atenção. Existe, por exemplo, na Bíblia, gente que Deus só ungiu o cabelo. Sansão. Existe gente na Bíblia que Deus ungiu só a língua. Jeremias. Existe gente na Bíblia que Deus
ungiu somente os olhos, Daniel. Existe gente na Bíblia que Deus ungiu o coração, Davi. Existe gente na Bíblia que Deus deu uma unção sobre os pés, Isaías. Mas existe uma pessoa única na Bíblia que Deus derramou uma unção extraordinária na mente. Alguém que recebeu de Deus uma inteligência sobrenatural. O nome dessa pessoa é Saulo de Tarso. Para mim, tudo que eu entendo de Bíblia, a pessoa mais inteligente que eu já conheci é Saulo. Saulo estudou na faculdade de Gamaliel, falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego, latim. Inteligentíssimo. E é claro que quando Jesus morre e o ministério da igreja e os apóstolos estão pregando, a pregação dos apóstolos não entra na inteligência de Saulo. E aqui eu quero que você me perdoe, mas eu preciso dizer: já preguei em faculdades, escolas, universidades. Mês passado preguei no Congresso em Brasília para políticos, senadores. As pessoas que estudam demais e fazem faculdade na linha das exatas e que querem cada vez mais procurar os mestrados, os doutorados, mesmo que a pessoa tenha um desejo tremendo de se abrir ao Espírito, há uma limitação terrível, que é a limitação da razão. É a conversa de Jesus com Nicodemos. A conversa não rendia. Nicodemos está apaixonado, mas a mente dele não consegue conceber o ensinamento de Jesus. Então Jesus diz a Nicodemos: eu já cansei de você. A verdade é o seguinte, deixa eu resumir. Se você não nascer de novo, meu filho, você não vai ver o reino de Deus. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem está no Espírito tem liberdade, mas quem está na carne, quem questiona, quem quer entender, a razão não concebe o ensinamento do Evangelho. Então eu já orei por psicólogos, por médicos, por psicanalistas. Eu vejo que a pessoa quer, ela fecha o olho, ela quer, é sincero, mas ela não consegue, porque o ensinamento de Jesus e a liberdade do Espírito parece que não consegue superar o bloqueio da razão. E é isso que aconteceu com Saulo. O ensinamento dos cristãos estava perturbando o cara inteligente demais. Então Saulo, para se proteger, começa a perseguir os cristãos. E a inteligência dele era tão grande que ele rendeu o maior alto cargo da história da humanidade, a patente de general do exército da província de Roma. Alguém que mais mandou na história da Bíblia, até mais do que Herodes, foi Paulo. Então ele acaba de assinar a morte de Estevão, e ele pega um canudo e ele assina agora 27 mortes de cristãos que estão lá em Damasco. E a ira dele é tão grande que ele resolve pessoalmente cumprir esse canudo. Gente, vai acontecer em Damasco uma carnificina. Paulo vai entrar com seus soldados nas casas e vai degolar e vai passar a espada. Vai haver uma carnificina nojenta em Damasco. E Saulo está indo. Claro, a Bíblia não diz que ele estava de cavalo. Não existe a palavra cavalo na Bíblia. Todo mundo diz: a Paulo caiu do cavalo. Suponhamos que, porque era 14 quilômetros e ele era general, eles estavam num destacamento, soldados a cavalo. Mas que fique bem claro que a palavra cavalo não está escrito na Bíblia. Então no meio do caminho há um clarão e uma nuvem, aleluia. E o Senhor diz: ei Saulo, por que é que você me persegue, meu filho? E eu quero que você saiba que essa perseguição é uma via de mão dupla. Primeiro, perseguição no sentido: por que você mandou matar Estevão? E por que você está indo agora matar 27 cristãos em Damasco? Que raiva, que ira é essa? Por que o meu ensinamento não entra na sua cabeça, na sua inteligência sobrenatural? Mas existe a segunda via da perseguição, que Davi vai explicar no Salmo 116, que olha, a minha alma persegue a tua presença e deseja habitar dia e noite nos teus atos. É como se o Senhor estivesse dizendo para Saulo: ei, a sua inteligência, o seu estudo, o seu conhecimento não vale de nada, tem um vazio dentro de você. Por que é que você me persegue? Que ânsia é essa de me atingir?
atingir, me encontrar? Por que é que você me busca, você me segue e me persegue? Então Saulo, acontece um fenômeno que alguns acreditam que ele caiu do cavalo. Volta a dizer, não tem a palavra cavalo na Bíblia, fecha parênteses. E então o Espírito Santo manda Saulo entrar na casa de um sacerdote chamado Ananias. Cutuca quem está do seu lado e fala, você está entendendo? Ananias era casado e tinha 6 filhos. E como sacerdote da classe de Abias, Ananias estava numa peregrinação religiosa ao santuário. E o Espírito Santo disse, ei, Ananias, volte para casa. Tem um camarada na sala da sua casa. Eu quero que você mete a mão na cabeça dele, shurikandaria lava, shurikandaria labai. Vai acontecer um Pentecoste na sala da sua casa. O pau vai quebrar, o teto vai tremer e vai nascer o maior pregador da história da humanidade. Ananias disse, só uma pergunta, quem que está lá em casa? E o Senhor diz, é Saulo. Ananias falou, putz. A minha esposa está sozinha, minhas crianças também. O Senhor manda o maior assassino de cristãos da história da humanidade para minha casa. E o Senhor diz para Ananias, pode ficar tranquilo, vai logo porque o fogo já está descendo. Então Ananias entra em casa, não diz nem bom dia nem boa tarde. Já diz, ei Saulo, você está cego? Ajoelha aí meu filho, purixanda de alabaia. A Bíblia diz que as escamas começam a cair dos olhos de Saulo. E o Espírito Santo vai entrando, aleluia. Gente, eu acredito que essa escama é a escama da razão, do bloqueio, do conhecimento, do questionamento. Paulo está sendo chapado no Espírito agora, está rachando a mente dele, e o Espírito está entrando, está havendo uma lapidação espiritual, e quando a última escama cai, morre Saulo, e levanta Paulo, o maior pregador da história da humanidade. Pode aplaudir. Na cabeça de quem está do seu lado e fala, é isso que vai acontecer nessa noite conosco. Dá uma cascudinha quem está do lado e fala, é isso que vai acontecer conosco nessa noite. A Bíblia não diz quantos dias Paulo ficou na casa de Ananias, mas a Bíblia diz que depois que Paulo recebeu o Espírito Santo na casa de Ananias, agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Paulo está totalmente tomado pela glória de Deus. O discurso de Paulo parece de alguém que ficou doido. Paulo diz, irmãos, eu na verdade, eu não sei se eu quero morrer para encontrar a Cristo, ou se eu quero viver para glorificar a Cristo. Na verdade, eu considero tudo como esterco. Você sabe que esterco é cocô. Paulo está dizendo, para mim agora tudo é merda, eu não quero saber de mais nada, porque até ontem eu era ladrão, safado, sem vergonha, eu era um abortivo, mas Cristo me encontrou, e eu agora estou preso até as cadeias por conta dele, e já não sou eu mais que vive, é ele que vive em mim. Eu estou doido mesmo. Meu negócio é igreja, segunda, quarta e sexta, e todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Quando eu estudo as cartas de Paulo, eu vejo Paulo gemendo, dizendo, ei, saudade, porque eu te conheci pessoalmente, eu estudei a voz, eu senti a sua presença, eu toquei na sua glória, mas eu queria sentir o seu cheiro, tocar os seus cabelos. Se eu tivesse ficado 3 anos contigo, eu não tinha traído o Senhor como aquele filho do Arrego, aquele Judas. Eu queria ter te conhecido. Tô doido, gente. Quando eu leio Paulo, eu sinto que Paulo não quer fazer mais nada. O homem está muito doido. Olha quem está do seu lado, é o que vai acontecer conosco nessa noite. Nesse momento aparece um monte de gente para a igreja para dizer que Paulo estava fanático demais, radical demais, fora da casinha, muito exagerado, que não precisava disso tudo. Conhecendo o caráter colérico de Paulo, eu acredito que Paulo mandava todo mundo, vão pra merda, porque quando eu estava na merda, ninguém ligou para mim, quem paga minhas contas sou eu, vai se lascar todo mundo. Viver para mim é Cristo. Paulo está doido. Agora imagina comigo, um homem inteligente, agora convertido
convertido e batizado no Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, é uma bomba no inferno, cara. Mas falta alguma coisa ali. 7 meses depois, Paulo sobe para Jerusalém. E ele vai submeter com muita humildade o ministério dele a Pedro, aos apóstolos e à igreja. A Bíblia não dá detalhes, mas existem coisas que não estão na Bíblia que estão na Bíblia. Eu acredito que Paulo chega e fala: Pedro, meu nome é Paulo. E Pedro diz: eu já estou ouvindo as suas pregações por aí afora. Eu gostaria que o senhor pudesse escutar minha pregação, Pedro. Porque eu sei que eu não sou um dos 12, mas de coração eu sou. Cristo apareceu para mim, Ele me chamou, Ele me levou até o terceiro céu. Eu vi a glória dEle. E eu quero que você me aceite. Porque daqui mais de 2000 anos Moisés Rocha vai estar na igreja de São Francisco e vai pregar sobre nós dois. E não vai ser Pedro e Tiago, Pedro e Filipe, vai ser Pedro e Paulo. 29 de junho, celebrado por lunas da igreja. É nós dois, nós vamos arrebentar com tudo. Você pode escutar minha pregação? Pedro falou: vamos sentar todo mundo com caneta, papel na mão, vamos ver se não tem nenhum erro exegético, teológico. Quando Paulo começa a pregar, Pedro fala: para parar. Meu irmão, estou arrepiado. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu prego para o povo que está dentro da igreja, você vai pregar para o pagão. Talvez nunca mais a gente se encontrar, mas nós vamos botar fogo no mundo. E um dia todas as nações dirão que nós dois somos coluna da igreja. Agora você já é convertido, batizado no Espírito Santo, inteligente. E agora você pode pregar em nome da igreja de Cristo. Nós vamos quebrar tudo. Arrebenta, Paulo. Vai embora, vai embora. Pode aplaudir. Vira para quem está do seu lado e fala: Paulo é o cara. Quando Paulo vai pregar em Roma, só tem judeu. Ele é inteligente. E Paulo diz: ei, eu também sou circuncidado, judeu desde criança, fui circuncidado no 7º dia, eu conheço a Torá de frente para trás, de trás para frente. E ele começa a fazer Jesus enfiar a goela abaixo. E os judeus ficam olhando e dizendo: uau, de onde que veio esse cara? E o povo tem que aceitar Jesus Cristo. O cara é muito fera, o cara é muito fera. Agora Paulo vai para Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, só tem grego. Você sabe que os gregos gostam de filosofar, muito pensamento. A Grécia é o lugar do pensamento, da filosofia. Oh, vai nascer depois Aristóteles, Platão. E Paulo diz: inteligente por inteligente, eu sou inteligente. E ele começa a filosofar e vai esbanjando. Ele que era poliglota e vai arrebentando. Quando está todo mundo de boca aberta dizendo: que cara é esse? Paulo soca Jesus com ela abaixo e a igreja de Corinto é batizada no Espírito Santo. Aleluia. Paulo é o cara. Pode aplaudir. Aí Paulo desce para a Galácia. Quando ele chega na Galácia, ele só encontra gente sem estrutura pecando. Talvez seja a igreja mais pagã que Paulo pregou. E é lá na Galácia que Paulo vai ensinar sobre céu, inferno, purgatório, paganismo. Todo mundo conhece aqui Gálatas 5, as obras da carne, as obras do Espírito. O ensinamento de Paulo é violento. Ele está pregando sobre pecado, todo mundo de boca aberta, ele enfiando Jesus pela lá. O cara é violento. Agora Paulo vai pregar para os hebreus. Onde nasce o povo hebreu? Lá em Moisés. Não meu xará. Qual é o problema dos hebreus? Os hebreus são muito tradicionalistas. Para convencer os hebreus de alguma coisa, você tem que usar Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, os profetas. Você tem que passear pelos primórdios para eles acreditarem nos pais da fé. Hebreus capítulo 3, Paulo vai ensinar sobre o sacrifício do cordeiro. Ele vai passeando na lei, e todo mundo de boca aberta, ele falando sobre Moisés, Arão, sobre Eleazar. E ele vai falando, quando todo mundo está de boca aberta, ele enfia Jesus pela abaixo. Agora ele vai explicar sobre o sacerdócio de Cristo. E ele vai dizer: irmãos, é verdade, não é que o sumo sacerdote tem que purificar a si mesmo antes de entrar no Santo dos Santos? Mas por que ele tem que purificar a si mesmo? Porque toda
sua cabeça. Dá um caçulinho que está do outro lado e fala, nós vamos orar com a sua cabeça. O que isso tudo tem a ver com a pregação? Até agora nada, é só introdução, estou esbanjando conhecimento e nós vamos até meia-noite. Estou brincando, Esmeralda já. Agora Paulo vai pregar em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele acha 12 homens tocando a igreja sem o Espírito Santo. E Paulo pergunta, como é que o negócio é isso? Vocês não têm o Espírito Santo não? Os 12 homens falam, não. A gente é de Santo André, a gente conhece esse negócio de fogo. E Paulo falou, mas vocês são discípulos de quem? Os dois falaram, nós somos discípulos de João Batista. Ei, João Batista já está ultrapassado, legal. Aqui o fogo já está comendo há muito tempo. Quando João Batista falou que ele estava batizando com água, mas depois dele viria alguém que não tinha que desatar sandálias, no qual batizaria com o Espírito Santo com fogo. A chapa já está queimando há muito tempo. Vocês querem receber o Espírito Santo? Os dois falaram sim. Os dois ajoelharam, não sei nem como é que Paulo fez, acho que põe a mão no um, no outro, o pé do outro, e alabá. Igual Daniel Santos, e aqueles 12 homens foram batizados no Espírito Santo, nasceu a igreja mais pentecostal, mais do fogo que o mundo já viu. A igreja de Éfeso tinha tanto fogo, mas tanto fogo que Paulo morou lá 1 ano e ele converteu 73% da cidade. As toalhas que Paulo tomava banho curavam os enfermos no meio da praça. Você pode aplaudir? Uma imagem de 15 metros de altura, da cintura para cima homem, da cintura para baixo peixe. Imagina comigo uma Iemanjá masculina lá em Éfeso. E era tanta unção que Atos dos Apóstolos capítulo 19 diz que lá em Éfeso os videntes, os bruxos e necromantes queimavam o ritual de bruxaria em praça pública, aceitavam Jesus Cristo e eram batizados no Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, Paulo é o cara. A igreja de Éfeso tinha tanto poder, mas tanta unção, diga aleluia. E quando a Bíblia diz, daquela hora em diante, o discípulo levou Maria para a sua casa. Onde que Maria foi morar? Lá em Éfeso. Até hoje tem a casa de Maria em Éfeso. Se ela é esposa do Espírito Santo, ela tem que morar onde é que o fogo está descendo. E onde que o fogo desceu? Em Éfeso. Maria foi morar com o marido dela, o Espírito Santo, em Éfeso. É fogaréu, chapa quente. No meio disso tudo, nasce um menino na fé, de 21 anos, chamado Timóteo. Quando for quem está na direita e esquerda, fala Timotinho para os últimos. Quando Paulo pregou em Éfeso, Timóteo tinha 21 anos. Quantos anos? 21. Um ano depois, não é mais uma igreja cheia do Espírito Santo, são 7 igrejas entupidas de gente que o fogaréu comendo dia e noite. Oh meu Deus, está igualzinho ao nosso grupo de oração. Vou tomar até água. Fala para quem está do seu lado, é a nossa cara. A igreja de Éfeso tinha tanto poder que nasceu ali já o primeiro concílio de Éfeso. O que foram discutir no concílio? Abuso de dons. É Espírito Santo demais, está dando até briga de tanto poder. Olha para quem está do seu lado, igualzinho a essa paróquia, não é assim? Fala para quem está do outro lado, é tanta unção que está dando até briga, igual nessa paróquia. Tem gente que é coordenada, não abre nem a boca. Fala para quem está do seu lado, igualzinho a nossa paróquia. Nunca preguei no cemitério, não sei como é. Daqui a pouco eu começo a tacar água aí, eu quero ver se ela vai sair aqui, porque o fogo já está descendo há muito tempo. E aí então Paulo fica em Éfeso e ele dá um envio sobre Timóteo. Fala, Timóteo, meu filho, arrependa aí, cara. Eu vou embora. Quando Paulo vai pregar em Roma, ele é preso. Entenda o que eu vou te dizer agora. Existem coisas que estão na Bíblia, mas não estão escritas na Bíblia. Um dia você vai entender isso. Eu tenho dedicado os últimos 5 anos do meu ministério a perguntar ao Senhor que eu veja coisas que estão na Bíblia, mas não estão escritas na Bíblia.
A Bíblia não diz onde Timóteo está agora, mas o que me impressiona é que ele não manda uma carta como líder da igreja de Éfeso. Ele estava em alguma viagem solitária e bateu uma saudade de Paulo. E ele manda uma carta para Paulo dizendo: Paulão, está na hora de você voltar, irmão. Vamos fazer aqui um clamor de avivamento, 7 dias, 7 noites, e eu queria que você pregasse para a gente. Então Paulo responde uma carta pessoal, personalizada a Timóteo, dizendo que a gente acabou de ler. E Timóteo, não dá mais. Eu já combati o bom combate, já guardei a fé. Só me resta agora a morte. Já estou com 62 anos. Já estou julgado. Não tem mais volta, irmão. Não vai dar tempo de eu pregar em Éfeso. Eu vou morrer nos próximos dias. Não me pergunte como essa carta chegou na mão de Timóteo. E Timóteo disse: como é que é? Combati o bom combate, como é que é? Paulo, não manda seu mensageiro entregar a carta para mim agora, não. Manda a carta lá para Éfeso, porque daqui 40 dias eu estou lá. E a igreja de Éfeso tem você como pai da fé. E eu quero ler a sua carta em praça pública. Mas eu quero que você explique nessa carta o que é combatir o bom combate. Paulo está preso. Eu acredito que ele fica 40 dias perguntando ao Senhor como é que eu vou explicar para Timóteo e para a igreja de Éfeso o que é combatir o bom combate. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? E aqui eu vou te dar uma revelação maravilhosa. Você vai me dar um aleluia e eu glória a Deus. Existem coisas que a gente não entende, Gilberto, por que a gente passa. Mas se a gente não passar, Deus não dá a gente a revelação dos fatos. O melhor momento para você entender coisas invisíveis é na dor. Paulo poderia estar dentro de uma igreja pregando. Ele não saberia explicar para Timóteo nem para a igreja de Éfeso o que é combater o bom combate. Mas agora ele está preso e no meio da cadeia ele fala: Espírito Santo, fala comigo. Eu tenho saudade de Éfeso. Eu amo meu filho espiritual Timóteo. Como é que eu vou explicar para ele o que é combater o bom combate? Quando ele olha pela grade, ele vê um soldado na frente dele. E o Espírito Santo diz para Paulo: você não quer explicar para Timóteo o que é batalha espiritual? Quando ele olha o soldado, ele pergunta: soldado, você está fazendo o que aí? Ele falou: há poucos dias atrás um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Vai que o mesmo vem tirar você aqui. Então a gente está aqui te vigiando. E quando ele olha pela grade, vem ali, irmão. É você mesmo. E rápido. Paulo está na grade, talvez chorando. Ele sabe que ele vai morrer. Quando ele olha o soldado, ele diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder, para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque a luta de vocês não é contra homem de carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares. Resistir-lhes firmes na fé. Na cabeça, o capacete da salvação. No peito, a couraça da justiça. Os rins cingidos com a verdade. Os pés calçados com o evangelho da paz. Na mão direita, o escudo da fé. E na outra mão, a espada da palavra. Efésios 6:10. A armadura do cristão. Pode aplaudir. Entenda o que eu estou dizendo agora. Tem coisas que estão na Bíblia, mas não estão escritas na Bíblia. Por que essa carta não é para Timóteo e é para Éfeso? Não está escrito na Bíblia, mas está na Bíblia. Timóteo deve ter dito para Paulo: Paulo, eu estou subindo para Éfeso, daqui 40, 45 dias eu já estou lá de novo, e eu quero que você me explique sobre combate espiritual, para eu ler lá na praça para a igreja inteira. Então Paulo agora não responde para Timóteo. Ele agora responde para os Efésios no capítulo 6. E de onde ele tirou a armadura
armadura do cristão atrás da grade, olhando o soldado e o Espírito Santo revelando para ele. Existem coisas na sua vida que você só vai entender quando você estiver atrás das grades espirituais. Mas depois dessa grade passa, os problemas passam e você se torna a pessoa mais capacitada do mundo espiritual. Vamos esmiuçar esse ensinamento de Paulo atrás das grades. Coloca a mão na sua cabeça e fala: capacete da salvação. Capacete da salvação. Eu não sou burro. Você também não é, mas eu não sou. Sempre pregaram para mim que Deus fala dentro do coração da gente. Por que o capacete não está no coração e está na cabeça? Pensa para não falar besteira. Pergunta para quem está do seu lado: por que a salvação é na cabeça? É simples. Você pode estar no pior momento da sua vida, choroso, no deserto, sem sentir Deus, com as emoções abaladas. Mas se a salvação estiver convicta dentro da sua cabeça, você esquece as suas emoções e continua firme, porque você sabe onde você quer chegar e onde você vai. Escuta, coração trai a gente. Porque coração mistura com emoção, coração mistura com impulso, coração mistura com momento, coração se confunde nos fatos, mas cabeça não confunde. Paulo está dizendo: a salvação precisa estar entranhada dentro da sua mente, porque quando alguém da sua casa for conversar goma no seu ouvido, você vai dizer: terminou? Terminou? Vai pra merda. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu sei no que eu acredito. O que é que Paulo está dizendo? Quem tem cabeça mole, miolo mole, não vai vencer a batalha. Os guerreiros são aqueles que sabem onde quer chegar e não voltam atrás daquilo que acredita. Ah, porque pai, esse cano caiu, isso me balançou. Balançou porque você não tem convicção. Para ser soldado precisa saber em quem você acredita. Porque padre cai, líder cai, pregador cai, mas a vontade de Deus na sua vida nem o diabo pode roubar. Para vencer combate espiritual, a salvação tem que estar entranhada, afundada, atolada na cabeça como um capacete. O pau está quebrando, o circo está pegando fogo, está tudo dando errado, as emoções estão abaladas, e você olha para o céu e fala: vai passar. E alguém pergunta: como que vai passar? Eu sei. Eu conheci ele. Ele falou comigo. Ele não trai. A minha cabeça não entende, mas ela conseguiu se prostrar. Bora para cima. Vamos quebrar tudo. Vamos arrebentar. Convicção. Aí alguém persegue você, você fala: não, vai se lascar. Alguém começa a piada com você, você diz: estou me lascando porque você pensa. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É nós, meu irmão. Convicção. Bate na sua cabeça e diz: miolo mole não vai vencer combate espiritual. Você quer ver uma prova disso? A igreja está cheia nessa noite, você me admira, aleluia, glória a Deus. Aí amanhã alguém fala assim: você ficou sabendo que Moisés largou a mulher dele? Sério? Bem que eu achava que ele era meio estranho. Bem que eu achava que ele era meio exagerado, o cara viajava demais, eu sabia que isso tinha alguma coisa errada. Sabe o que você é?
Você é uma pessoa inconvicta. A pessoa que tinha convicção diz: eu não tenho nada a ver com a vida dele, também não quero acreditar ou desacreditar. Mas todas as vezes que ele pregou, eu senti a glória de Deus e me envolve a glória de Deus. Convicto da salvação. Você não mude de ideia, você não volta atrás, você não muda de opinião, você não desvia nem para a esquerda nem para a direita, você sabe onde você quer chegar, você está blindado contra fofoca, sacanagem, covardia, conversa fiada, perseguição. Porque lá em casa é tão difícil, porque só eu rezo. Você está nessa até hoje. Isso é papo de quem está na primeira semana de conversão. De um ano para frente, esse papo já tem que ter acabado. Convicção, comigo ou sem mim, com os outros ou sem os outros, eu vou para cima, eu vou arrebentar, eu vou quebrar tudo, é foco. Estou convicto, eu sei para onde eu quero ir. E não tem diabo, capeta, demônio, inveja, macumba. Ninguém vai arrancar isso de mim. Está na cabeça. Fala para quem está do seu lado: estou achando você um bunda mole. Quem está entendendo a pregação? O ensinamento não é meu, é de Paulão, o homem mais avivado, mais pentecostal que o mundo já viu. É o cara, é nós. No ano passado eu vivi um momento muito difícil. Algumas pessoas, todas com 8, 9, 10, 11 anos de vida consagrada, me apunhalaram pelas costas e me traíram. Chorei demais, porque inclusive tinha laços de sangue envolvidos. Pessoas da minha família abandonaram tudo, me traíram, ainda foram embora falando mal de mim. Quando eu entrei na capela para orar em pranto de choro, Jesus falou: é nós dois ou não é nós dois? Eu falei: é nós dois. Jesus falou: então engole o choro, palhaço, engole o choro. Eu engoli o choro. Falei: tá bom, e o próximo ensinamento? Jesus falou: marca uma formação e diga para todo mundo que te segue: quem quiser andar com você, anda. Quem não quiser, fica para trás. Porque com eles ou sem eles, eu e você vamos aonde eu quero que você vá. Qual foi o ensinamento que Jesus queria me dar naquele dia? Capacete da salvação. Depois disso eu mudei. O que você pensa de mim? Estou nem aí. Se você não gosta de mim, azar é seu. Quer andar comigo? Seja bem-vindo. Não quer mais andar? Desculpa qualquer coisa. Obrigado por tudo. Ninguém desvia o meu foco. Eu sei aonde eu vou chegar. O capacete da salvação está convicto, entranhado, convencido aqui dentro da minha cabeça. As emoções podem estar confusas. Eu posso estar choroso, mas isso não muda a rota. Eu não perco o foco. E Paulo está dizendo que cabeça mole, miolo mole, gente de mente fraca, que acredita em conversa de zap, de videozinho, de postagem, de fofoquinha, nunca vai vencer combate espiritual. Porque ou você é valente ou você é puta mole. Fala para quem está do seu lado: chuta essa aí, palhaço. Você não entendeu? Fecha a cara. Olha para quem está do seu lado e fala: ou você é soldado ou você é bunda mole. Olha nos olhos dessa pessoa, fecha a cara, não tem ninguém rindo. E pergunta para ela: você é soldado ou você é bunda mole? É soldado ou é bunda mole? Dividir o público. É soldado ou é bunda mole? Não reclame mais, não chore mais. Pare de encher o saco dos outros. Pare de ficar pedindo oração para os outros. Sai para o combate, entra no mundo espiritual. Paulo está atrás da grade olhando para o soldado, escrevendo a carta para Timóteo lá na igreja de Éfeso. Diga amém. Amém. Eu acho que sobre o capacete já ficou claro. Vou mudar de item, porque senão eu vou ficar a noite inteira escrevendo sobre o soldado. E Paulo falou: depois do capacete, no corpo, a couraça da justiça.
Fala para quem está na direita ou na esquerda: a couraça da justiça. Com todo respeito aos pregadores, nesses 20 anos eu li a Bíblia inteira 7 vezes, de frente para trás, de trás para frente. Só existe 4 pessoas chamadas de justa na Bíblia: Deus Pai, Jesus Cristo, São José, esposo de Maria, e Zacarias, pai de João Batista. A teologia da igreja, através de Santo Tomás de Aquino, que era um dinossauro da inteligência, quase um outro Paulo, e fiquei mais feliz de descobrir que ele era gordo. A gente aprende que Santo Tomás de Aquino era tão gordo que abriram uma vala para ele entrar na mesa para tomar café, de tão gordo que ele é. Desisti de emagrecer, quero ser inteligente, quero saber. Estou me lascando, seu bom gordo. Eu quero ser. Santo Tomás de Aquino diz que justiça é santidade. Como a Bíblia é muito sorrateira ao falar de Nossa Senhora, e quem vai ensinar tudo sobre Nossa Senhora é a doutrina da igreja, e é por isso que os protestantes têm tanta dificuldade em entender isso, porque a doutrina que ensina não são fatos bíblicos. Mas o Pai é santo, o Filho é santo, José é santo e Zacarias é santo. Justiça é santidade. Quero que você saiba que a couraça é aquela armadura do soldado que pega no pescoço, vai até a entrada dos ombros com a manguinha caída e vai até a cintura. Ou seja, a couraça só protege os órgãos vitais, que hoje a polícia substituiu por colete à prova de bala. Mas naquela época era aquele negócio maluco de gladiador que só protege aqui. Não tem como entrar no combate sem justiça, sem santidade. Se não houver santidade, você vai levar tiro nos órgãos vitais e vai morrer no meio do combate. Quem está me entendendo? Fala para quem está do seu lado: sem santidade nem entre na batalha espiritual. E são essas coisas que a gente prega, as pessoas não entendem. Como é que nós vamos comprar combate espiritual ou escutando sofrência? Como é que nós entramos no combate espiritual viciado em novela, internet, masturbação, vídeo, WhatsApp, Facebook, rede social? Como é que nós vamos entrar no combate espiritual sem rezar? Como é que nós vamos entrar no combate espiritual sem parar de tomar as virilhantes? Como é que nós vamos entrar no combate espiritual sendo que nós não estamos vivendo a castidade? Ei, eu estou falando de couraça da justiça completa. É a santidade do ouvido, santidade dos olhos, santidade da língua, santidade do pensamento, santidade do coração, pureza da alma. É Salmo 23, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e quem sabe amar. Se não for santo, não adianta. Ai, eu estou no combate para salvar o meu casamento. Olha, antes de combater, santifica, porque senão o diabo, além de destruir seu casamento, vai botar você enferma, depressiva, cheio de problemas, estourar sua enxaqueca. Ah, é o inimigo. Por que o inimigo está dando tiro nos seus órgãos vitais? Porque não tem santidade para proteger o seu peito. Então você vai tomar tiro, Jacu. Fala para quem está do seu lado: chupa essa mangueira, palhaço. Tem que ter santidade, galera. Pega a sua esposa. Ai, nós estamos no ministério lindo agora. Estamos rezando texto na casa dos casais. Olha lá. Vai, gente. Reza o texto na casa, Senhor. Nós abençoamos essa casa, liberta o casal. Quando a gente volta para casa, os demônios todos daquela casa vieram para a sua. Se bobear, você reza texto na casa de alguém uma noite e na noite seguinte o seu casamento acabou. Ah, é o inimigo, mas o inimigo só tem força quando não há justiça. Se o seu casamento é santo, se não tem brecha, se está blindado, se a educação das crianças está blindada, se as coisas estão todas no lugar, os órgãos vitais estão protegidos. Mesmo que o diabo mete fogo na sua casa, vai bater na couraça e vai voltar, porque a justiça da sua casa vai proteger a sua casa. Aqui,
inferno não conseguiu fazer nada com eles. Estavam na coraça da justiça. Fala para quem está ao seu lado: se comprar combate de peito aberto, você vai morrer, jumento. Tem gente tão ordinária que não abre nem a boca. Eu nunca preguei esse cemitério, eu não sei como. Abra sua boca, diga para quem está do seu lado: se entrar no combate de peito aberto, você vai morrer. Eu acredito que o Senhor vai salvar a sua casa, eu acredito. Eu acredito, por isso que eu estou aqui. Eu acredito que estamos numa luta espiritual para salvar a sua casa, sim. Mas se você não botar a coraça da justiça aí, você vai tentar salvar a sua casa e vai morrer você também. Não se entra no combate de peito aberto. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Chupa essa manga aí, pai. Olha o Paulão na cadeia, olhando para o soldado escrevendo a carta. Falta 10 minutos, meu tempo acabou, eu estou nem metade para isso. Paulo está olhando para o soldado: capacete da salvação, coraça da justiça, para prender essa coraça nos rins, os rins cingidos com a verdade. Diga para quem está na esquerda, na direita: o cinturão da verdade. Fala para quem está do outro lado: o cinturão da verdade. Aqui a gente precisa entender o contexto histórico. Paulo era judeu, e o judeu não considera o coração como o principal órgão do ser humano. O judeu considera o rim. Para ele é o rim que filtra todas as coisas. É por isso que a gente opera o coração, fica tudo bom, mas a pessoa que tem problema no rim sofre a vida inteira com o maldito do rim. O judeu considera que a parte mais importante do ser humano é o rim. Por isso que Paulo, como judeu, está dizendo que a verdade tem que estar onde? Como um cinto apertada no rim. Mas nós não somos judeus. Então sobe esse cinto. Nós vamos trocar rim por coração. Diga para quem está do seu lado: o coração amarrado no cinto da verdade. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o pai da verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai vencer se não for verdadeiro. Eu quero que você entenda. O ensinamento bíblico é esse: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou você é quente ou você é frio. Diz o livro Eclesiástico: o pecado mora ao lado da pessoa indecisa. Olha aquele ensinamento do pai com os dois filhos: filhos, vai trabalhar na minha vinha. Não vou, pai. Na última hora foi. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu vou, pai. Na última hora não foi. E Jesus perguntou: qual dos dois fez a vontade do pai? Alguém levantou a mão e falou: o menos pior, Jesus, foi aquele que disse que não ia, na hora H ele foi. E Jesus falou: nenhum dos dois. As prostitutas, as meretrizes vão entrar no reino de Deus primeiro que vocês. Porque Deus não gosta de gente que não tem palavra. Se você fala que vai fazer, faça. Se você fala que não vai fazer, não faça. A verdade acima de tudo, a palavra, o caráter. Tenha opinião, tenha decisão, saiba o que você quer fazer, onde você quer chegar. Gente indecisa fica no meio do caminho. Tomou? Vai assim. Tudo que você começa, você para no meio do caminho. Começa a estudar: bateu um desânimo, acho que vou trancar a faculdade. Deve ter pensado que antes de começar, Jacu. Vai no remédio, no médico, ele te dá 15 dias de antibiótico, vai dando 11 dias, você melhora, o que você faz? Interrompe, pega 4 dias de antibiótico, solta na gaveta. Ninguém nunca mais vai usar aqueles 4 dias de antibiótico. Eles não servem mais, eles vão vencer. Mas por culpa, você guarda eles na gaveta, mas você não toma os 15 dias. Fala para quem está do seu lado: falta verdade em nós. E se falta verdade, falta perseverança. Se falta verdade, falta personalidade. Para mim, a despedida de pai com filho mais linda da face da terra é a despedida de Davi com seu filho Salomão. Davi está com 62 anos, no leito de morte. Ele chama Salomão e fala: meu filho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada. Seu pai nem tem tanta moral mais, não conseguiu construir o templo que eu sonhava para a casa de Deus. Quem vai construir você? Mas a única coisa que eu te peço, meu filho: seja homem, tenha palavra. Aquilo que você fala que vai fazer, faça. Seja homem, coisa que em alguns momentos papai não conseguiu ser. Verdade. Fala para quem está do seu lado: tem que falar a verdade.
depositar é o meu sangue. Você liga para o cara para comprar uma mercadoria. O cara diz, já te liga aí. O cara não te liga. Mas você não está fazendo favor, você está comprando a bagaça. Aí você liga para o cara da igreja, até as 4 te dá a resposta. Pode anotar na agenda, ligar depois das 5, que até as 5 ele não vai ligar. Nós não temos mais caráter, não trabalhamos com a verdade. Porque temos tanto medo da verdade na igreja, que a gente não consegue ser verdadeiro no trabalho, nos relacionamentos. A gente não tem cumplicidade com as coisas. Gente, falta. Fala para quem está ao seu lado, toma essa aí para isso. Verdade. Quer salvar o seu casamento? Fale tudo, não esconda nada. Quer melhorar a educação dos seus filhos? Não minta para eles, diga a verdade sempre. Quem diz a verdade não paga o preço, porque a verdade libera. Ô irmão, eu falhei, eu sou um filho aéreo, mas pelo menos eu sou homem de dizer, a verdade é essa, eu caí, nasci de volta. Faça igual o filho próprio, me joga na parede, me chama de lagartixa. Depois você ensinar para a tua casa, pequei contra ti, contra Deus, eu sou digno mais de chamar nem teu filho, dá com qualquer um do seu funcionário, me arrebenta. Mas a verdade é essa, eu sou um filho de uma égua. E o pai abraçou, beijou, mandou fazer churrasco, deu muito, deu sandália, deu anel, não quis saber da história. Agora imagina ele chegando como todo dependente químico, eu trabalho 17 anos para drogar. Então, na verdade eu gastei tudo, mas não foi tudo. Eu tenho umas milhas, tenho umas coisas. Na verdade eu comi lavado, mas não foi lavado. Mentira. Fala para quem está do seu lado, a verdade, meu santo. A verdade, seja verdadeiro. Cinja os seus rins, o teu coração com a verdade acima de tudo, que a verdade liberta e pode aplaudir e pode não morrer. Falando de verdade, não tem nada a ver com a pregação, mas deixa eu dar um recado para os maridos casados. Se você tem senha no seu celular e a sua esposa não pode ver o seu celular, tem coisa escondida. Fui jogar bola. Quando eu fui jogar bola, o rapaz falou que eu não podia levar minha esposa porque o ambiente não era agradável. Eu falei que eu nunca mais jogo bola aqui, então onde eu não piso, a minha esposa também não pisa. É verdade, se a minha esposa pode assistir, eu sou o cara. Se ela não pode assistir, aqui não é lugar de homem ficar. Não vem com esse papo, eu não sei, porque se roubar meu celular. Mentira, você foi senha porque tem coisa errada aí, rapaz. Eu não sou idiota, não. Trabalha com a verdade, livro aberto. A esposa tem que saber quando você ganha. Tem que saber quando você ganha. Para de palhaçar. Aí vai pra casa da sua mãe almoçar e enche a sua cabeça lá. Você chega todo mudadinho, todo. Para! Aqui pra você, ó. Palhaço. Para pra pegar do seu lado. Chupa essa aí, irmão. Paulo tá olhando pro soldado. Posso concluir a pregação ou tem que parar agora? Paulo falou: o capacete que é a salvação, a couraça da justiça que é a santidade, o cinturão no rim, eu não sou judeu, então a verdade é no coração. E agora o escudo para proteger tudo é o escudo da fé. Cutuca quem está do seu lado e fala: o escudo da fé. Eu vi aqui nessa noite, por fim, essa geração de gente fraca que está aqui. Você tem fé? Tem! Primeira notícia ruim, você já bateu? Ei! Paulo está dizendo que o soldado, tudo que vem, bate aonde? Na fé. Bate e volta. Se você tem medo de zica, você não vai ter filho nunca, nego.
O escudo tinha aproximadamente 80 a 120 centímetros. 120 centímetros é 1,20 m, né? E é interessante que a Bíblia diz assim: o escudo da fé para resistir aos dardos inflamados. Dardo inflamado é bola de fogo mesmo. E na Bíblia, o escudo tinha uma camada de couro maciça, e em cima do couro tinha uma esponja de água. Então, quando vinha a bola de fogo, batia, apagava o fogo e caía o dardo. Toda arma incendiada contra você, toda armadilha do diabo, espiritual, humana, física, financeira, tem que bater, perder o poder e cair. Mas tem que bater aonde? Na sua fé, 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 fé. A gente vai para a igreja, canta, rodopia, dá glória a Deus, arrepia, repousa, sopra. Uhul! Mas na hora que o pau quebra, a gente é cabrão, é mentiroso, é vergonhoso, fica chorando pelos cantos, postando no WhatsApp. Tem gente que não consegue fazer nem cocô sem pedir ajuda dos outros. Ai, nossa, estou com diarreia, reza para mim, vá pro banheiro. Fala para quem está do seu lado, deixa eu ser cabrão, meu. Tem que aprender a fazer a leitura espiritual dos fatos. Se você tem fé, não tem nada que vai te atingir, vai bater no escuro e vai sair. Aquilo que estiver pegando fogo quando você vai apagar. Está na hora de inaugurar aqui nessa noite em Santo André uma raça de gente de fogo, de fira, que não tem medo de nada, que vai quebrar tudo, que vai arrebentar. Tudo que você está passando hoje vai passar. Essa é a nossa fé, é a fé da igreja, que vai ter dias melhores, que o Senhor tem uma promessa para nós, é tempo de esperança, é tempo de olhar para cima, brilho no olhar, sorrindo nos lábios. Vamos liberar a palavra de profecia. Para com essa porcaria de depressão, para de tomar esse remédio. Vamos para frente, vamos para cima, vamos pagar o preço, olhar no lugar, olhar no monte, vamos quebrar tudo, vamos jejuar, para frente, para cima, para frente, vamos rasgar tudo, meu irmão. Fala para quem está chorando, o que está acontecendo com você? Preciso testemunhar para você publicamente. Quando eu preguei no Congresso das Famílias aqui no Celso Daniel em julho, contei para vocês o passo de fé que eu dei no meio da crise de comprar uma fazenda por quase R$500 mil para recuperar drogado. No último dia, faltando 2 para 4, eu entrei no banco, as portas do banco fecharam e eu fiquei 1 hora dentro do banco. E aos 45 minutos do segundo tempo eu paguei a fazenda em nome de Deus. Fala para quem está do lado, eu estou com vergonha de você, meu irmão. Com vergonha de você. Já resolveu aquele B.O. lá? Estamos em oração. Quando eu voltar daqui uns 2 meses, e aí? Estou discernindo que Deus quer. Não precisa discernir mais não, você já é derrotado, palhaço. A distância entre ouvir e obedecer tem que ser pequena. Porque quando você ouve e demora a executar, o diabo joga areia na farofa e desvia o caminho. Escutou? Arrebenta. Deus mandou? Executa. Não para pensar. Quem pensa não casa, quem pensa não tem bebê, quem pensa não serve do coração, quem pensa sai da igreja, não pode pensar. Deus falou, executa. Falou, executa. Mandou, executa. A distância entre ouvir e executar tem que ser imediata, porque senão no meio do caminho a sua fé é baqueira. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, eu vou dar um soco em você. Vamos? Vamos lá, meu tempo acabou já. Paulo está olhando o soldado atrás da grade, diga amém. Ele está escrevendo a armadura do cristão para mandar lá para Éfeso, lá para o menino Timotinho antes dele morrer. E aí ele olha e fala, todo soldado precisa de uma espada. Essa espada é o quê? Fala para quem está do seu lado, a espada da palavra. E aqui eu estou morrendo de vergonha de você. Antes da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, a primeira pessoa que diz que o ser humano tem alma e espírito foi Paulo, que escreveu: a palavra é uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Antes da ciência, Paulo já sabia que a única coisa que pode ir até a divisão da alma com o espírito, que ninguém sabe onde é a palavra de Deus.
encontro na Bíblia de Jesus com o diabo. O diabo tentou Jesus com 3 perguntas bíblicas e Jesus já meteu logo 3 respostas bíblicas e o diabo foi embora. Fala para quem está do seu lado, você não entende nada de Bíblia. Não entende. Há um estereótipo de que Bíblia é coisa de pregador. Mentira. Se você quiser construir um prédio, nem engenheiro você precisa. A Bíblia ensina a construir prédio. Se você quiser educar filhos, você tem detalhes na Bíblia que ensinam o que pode ou não fazer com o filho. Inclusive cita até sobre bater ou não. Se você quiser entender como seu marido ou uma esposa perfeito no seu casamento, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina sondagem de terreno, furagem de poço artesiano. Eu errei muito pouco nesses 22 anos caminhando com Jesus, porque quando eu me converti numa segunda-feira do grupo de oração da renovação carismática, aleluia, a primeira coisa que eu aprendi não foi em missa de purificação, foi ler Bíblia. Eu aprendi que tudo que você vai fazer na vida tem que tirar uma palavra. Se a Bíblia não me bancar, não faça, porque é perigoso, porque pode misturar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Eu nunca troquei um carro sem tirar uma palavra. Eu nunca pintei uma casa sem saber se era da vontade de Deus ou não. A maior espada, a maior arma que o ser humano pode ter é a Bíblia. E não adianta você pôr sua Bíblia toda amarela no Salmo 90 para espantar capeta na estante da sua casa, e nem no Salmo 22 o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou falando de uma espada, a espada fica na mão, é conhecimento, leitura, menos zap e mais Bíblia. Para de gastar tempo com rede social, vai comer Bíblia, como diz Ezequiel, vai comendo como um rolo. Quando começa a engolir, amarga como um fel, mas quando chega lá dentro é doce como um mel. Tem que conhecer da palavra. Fala para quem está do seu lado, vai ler Bíblia, ordinário. Lá em Minas Gerais, uma pizza família custa R$35, 8 pedaços vazio embora. Lá em Minas Gerais, uma Bíblia custa 25, R$10 a menos, não tem 8 pedaços, tem 73 livros, não vazia, não engorda, alimenta o corpo e salva a alma. Eu parei de comer pizza, comprei Bíblia, comecei a comer Bíblia, respirar Bíblia. Estava vindo pelo aeroporto, alguém me ligou, Moisés, eu estou com essa situação para resolver, o que você acha? Eu falei, irmão, eu não acho nada. Mas a palavra de Deus diz isso. Você concordando ou não, é a palavra. Gente, não tem como. A palavra te dá autoridade. A palavra é uma arma violentíssima. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer para melhorar a sua casa, as coisas, o ambiente de trabalho, mudança de caráter, personalidade, lidar com você, sonhos, projetos. Gente, a Bíblia tem tudo. É por isso que Paulo diz que a única arma que uma pessoa tem que ter não é a língua, é a palavra, que ela vai até na divisa da alma e do espírito. Se ela tem 2 gumes, ela corta entrando e ela corta saindo. Pode aplaudir. Estava saindo em missão uma vez, a polícia rodoviária me cercou, perguntou, tem alguma arma aí? Eu falei, tem. O cara já... Eu falei, depende do ponto de vista. Eu sou missionário, tem 2 Bíblias do carro. Quase que eu vou preso. Eu queria achar o fundo falso da Bíblia para encontrar o revólver. E eu estava tentando explicar para ele que eu estava armado, mas não era um revólver. Não cala a boca. Fala para quem está do seu lado, você tem que entender de Bíblia. E o último ensinamento. Na sandália, calçada com o Evangelho da paz. Fala para quem está do seu lado, a paz no pé. Por que a paz no pé? O pau está quebrando na sua casa, onde é que você pisa, pacifica. E se você tem combate espiritual, você precisa de aliados. Amém ou não? Amém. Minha pregação tá bom? Minha pregação tá bom? Então como é que você está entrando no meio da minha pregação? Tá bom? Não? Quem que mandou você entrar aqui? Tem sempre alguém que quer que eu cala a boca e que manda alguém entrar na minha pregação. Eu quero que eu faça mal, começa o pecado, não, eu estou terminando ainda, pode deixar. Você vai ver, quando me mandar e-mail para voltar, você vai ver se eu volto. Se você está no combate, você precisa de aliados. E como é que você conquista aliados? É pela paz. Ei, cuidado de ficar comprando coisa pronta dos outros. Às vezes aquela pessoa não gosta da outra, mas não significa que você não vai gostar. É um problema pessoal dela. Não compra sentimento dos outros.
Seja pacífico, aprenda a conviver bem com todo mundo. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você partilha. A igreja está cheia de gente que puxa o tapete, que não promove a paz, que sacaneia, que conversa fiado. Cuidado com rede social! É por isso que eu não tenho esse maldito salvação. Eu não quero essa merda na minha vida. Gasta tempo com aquilo que interessa. Tenha sobriedade. Seja pacífico o tempo inteiro, vigilante o tempo inteiro, manso como a pomba, prudente como a serpente, olhos de águia, visão espiritual. Faça a leitura dos fatos o tempo inteiro. E onde você chega, a luz chega, a treva tem que ir embora. Seja pacífico, acolha as pessoas, escute com carinho, cuidado com o que você fala, não transmite fofoca dos outros. Tenha um coração bacana, seja feliz. Fala para quem está do seu lado, me ajuda aí. Onde você chega, pacifica. Pisou, é a promessa que o Senhor fez a Moisés. Moisés morreu, coitado. E o Senhor retransmitiu a promessa de Josué: onde você pisar com a planta do seu pé, eu te darei. Pisou no seu trabalho, é anjo subindo e descendo, é glória de Deus. Tem que transmitir paz. Onde é que você chega, o clima tem que mudar, o tempo tem que mudar, a temperatura tem que mudar, porque o soldado espiritual pisou naquele ambiente. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Fala para quem está ao seu lado, é a sandália da paz. Meu tempo acabou. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu não gosto de pregar pressionado, tem que acabar, eu saio do foco. Eu vou dar 1 minuto contado no meu relógio, só para a gente preparar a adoração, porque agora o menino vai entrar com o nosso ensóio, agora ele vai pegar. Então eu vou dar 1 minuto contado no meu relógio para você partilhar um pouquinho com quem está na direita e na sua esquerda. 1 minuto. O que essa pregação sobre batalha espiritual na vida de Paulo provocou dentro do seu coração? Ó, esquece o Paulo, tá? Capacete, coraça, espada, sandália, cinturão, ok? 1 minuto. 1, 2, 3, valendo? Já. O que essa pregação provocou dentro do seu coração? Nós teremos muitas coisas para rezar agora, mas eu queria caprichar em uma. Eu destaquei muito na pregação a inteligência de Paulo. Eu queria rezar muito sobre a sua cabeça, o capacete da salvação. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite uma inteligência sobrenatural. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite ver coisas que ninguém vê, falar, ouvir coisas que ninguém fala. Nós queremos que isso aqui tudo seja tomado da glória de Deus, que a nossa razão se proste, a nossa inteligência se submeta ao senhorio de Jesus, e que nós sejamos pessoas sobrenaturais. Quem está me entendendo? Nós queremos pedir convicção, para que eu não tenha mais que preocupar com você, porque eu vou saber que você nunca vai cair, nunca vai voltar para trás, nunca vai desanimar, porque está tudo muito bem resolvido, muito blindado, muito fecundo dentro de você. Eu queria caprichar muito da nossa adoração aqui. Você topa? Sim. Topa? Dá uma surdinha na cabeça que está do seu lado. Vai ficando de pé, vai dando uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Quando Jesus vai vindo, fica à vontade de joelho, da forma que você achar melhor. Vamos cantar. Senhor,
momento. Ao Santíssimo Cristo Sagrado. Graças e louvores se deem a este momento. Ao Santíssimo Cristo Sagrado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora sim. Nesse instante, irmãos, eu convido vocês a estender o seu braço direito até o Santíssimo Sacramento que está no altar. A presença sublime de Deus que está no nosso meio, como que se apresentando a tua vida, a tua história, todo o teu interior, especialmente o teu intelecto a Deus, colocando para Ele toda a sua dificuldade de entender, de compreender, de aceitar a sua vontade na tua vida, para que Ele unja a tua mente com o capacete e a coraça, para que Ele derrame sobre realmente a tua mente toda a tua inteligência, tudo aquilo que é preciso na tua vida ser abandonado, ser renunciado, ser deixado de lado, para que os teus sentimentos, o teu coração não te confunda, mas que você hoje tenha razão, entendimento, esperteza daquilo que Deus está falando para você, para que você possa assumir na tua vida, dentro da tua cabeça, como voz de Deus, como mandato de Deus para você. Segue a sua mão direita e coloca agora sobre a tua cabeça. Sobre esse local que tantas vezes agimos como a ovelha, cabeça dura, sem entendimento, mas como ovelha, Senhor, nós queremos nos colocar na tua santa presença, porque nós sabemos que a ovelha precisa de um pastor. E os meus olhos nesta noite, Jesus, contemplam o meu pastor, Jesus de Nazaré. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque a minha cabeça de ovelha não deixa de ver a tua grandeza. Eu quero te pedir misericórdia, Senhor, porque a minha cabeça de ovelha me desvia da tua verdade. Eu quero te pedir compaixão, Jesus, porque a minha cabeça de ovelha me afasta daquilo que tu queres para a minha vida. Mas eu quero assumir nesta noite, Senhor, que eu preciso de um pastor e não qualquer pastor. Davi foi conduzido pelo seu sogro Jetro a ser pastor de rebanho. Mas meus olhos nesta noite contemplam o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores. Tu és Jesus, o pastor da minha vida. Conduz-nos sempre cada cabeça que tantas vezes tem se afastado de ti. Eu quero ser inteiramente teu, Senhor Jesus. Eu quero mergulhar nesta noite. Eu quero me tornar amigo teu. Eu quero ser inteiramente teu. Eu convido você que quiser ver mais próximo aqui do Santíssimo Sacramento, pode vir. Eu gostaria de pedir que você, essa noite, fizesse a tua oração. O Senhor já me dá uma revelação de uma pessoa, de muitas pessoas que estão tendo a visão aberta, como Paulo. A cegueira que te impedia
Você cometeu uma coisa, um demônio te aprisionava, e essa noite, pelo poder do sangue do nome de Jesus, você está sendo liberta para a glória de Deus. Pode dar glória a Deus. Esse espírito de acusação, existem pessoas aqui acorrentadas em Cristo do alto. O Senhor está libertando, são mais que 5 pessoas aqui, e você vai tomar nojo da bebida. Amado irmão, sobre a tua vida, você vai se levantar com um homem de fé, você não prosseguirá mais. E essa noite o Senhor está fazendo uma obra nova. Também pessoas com vício no cigarro, você tem tentado parar de fumar. Chegou a tua noite, irmão. Essa é a noite da tua vitória. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus, porque é uma noite de libertação. São cativeiros, são muitos cativeiros sendo abertos. O demônio já tinha decretado a falência da tua família. Pelo poder do nome de Jesus, a sua família se levanta hoje. E ela nunca mais será a mesma. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Pecados de masturbação, pecados, vício de sexualidade, é o Senhor fazendo uma obra nova, completamente nova. E a partir dessa noite, amada, tua vida não será a mesma. É comum, o Senhor me fala de M3, M4, perna, joelho, ombro. São muitas curas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Você que sentiu um cansaço profundo, amado. Um desânimo, você não conseguia mais pesar, você não tinha ânimo para nada. Deus revigora as tuas forças. E vai glorificando a Deus, vai dizendo obrigado, obrigado, glórias a Ti, Senhor. Eu te bendigo, eu te agradeço. Vai colocando força, amado. Vai colocando força. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Segura só no teclado, vamos orando no Espírito. Coloca a mão sobre a sua cabeça, vai orando no Espírito. Vai orando no Espírito. Uma luz muito forte está invadindo seus olhos agora. Vai orando, vai orando. Aquele clarão que derrubou Paulo no meio do caminho entra nos seus olhos agora. Receba nessa noite
Eu vejo uma luz muito forte invadindo agora os seus olhos. Seja batizado na mente agora. Você que até o dia de hoje se dizia uma pessoa racional, receba o Espírito Santo agora. Iarabai, Iarabai. Você que há muito tempo não sentia Deus. Iarabai, Iarabai. Você que vai pra cá nessa noite dizendo: fala comigo, Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Escuta o Senhor falando com você. Eu confirmo que a Esmeralda orava. Grades, correntes, algemas caindo pelo chão. E não só, assim como Ananias orando por Saulo, escamas caindo dos seus olhos, cegueira espiritual, falta de entendimento, está caindo dos seus olhos, toda cegueira. Pessoas que estavam passando por coisas na família que você não conseguia ver, agora as coisas ficaram nítidas. Porque as escamas estão sendo retiradas dos seus olhos. A partir de hoje você vai ter que, inclusive, ser muito prudente, que você vai começar a ver coisas até que você não queria ver. Muitas pessoas estão sendo aguçadas nos olhos agora. Quando você chegar nos lugares, você vai fazer uma leitura espiritual dos fatos. Pessoas que estavam orando, pedindo ao Senhor pela sua memória, porque você esquece as coisas, tem muita dificuldade de concentração. O Senhor está curando pessoas de dislexia, pessoas que têm déficit de atenção. Santo é o seu nome, vai glorificando ao Santo Deus. Agradeço o Senhor por essa noite maravilhosa de libertação. Pela intercessão de São Paulo Apóstolo, São Ananias, São Timóteo, adorado seja o teu nome, por esse grupo de oração, filhos da misericórdia. O Senhor levantou para sempre, para nunca mais cair. E seja desmascarada agora toda a armadilha contra esse grupo de oração. Todo esse demônio, Jesus, que tem investido para dividir esse grupo, Satanás, você perdeu nessa noite. Porque as escamas estão caindo nos nossos olhos. O cheiro de enxofre está dando lugar a cheiro de rosas nessa noite. A sua misericórdia, Senhor, alcança esse grupo de oração. Nós profetizamos servos afastados, voltando para a casa do Pai. Nós profetizamos um levantar de profetas aqui. O Senhor vai levantar um povo novo, uma geração nova. Obrigado que nós estamos voltando nessa noite ao primeiro amor. Obrigado, Jesus, porque um tempo novo inaugura nesse grupo de oração. Eu profetizo tempo de colheita, Senhor, sobre esse grupo. Tempo, Senhor, de bonança, Senhor. Tempo de vocações, Senhor. Tempo de profetismo, Senhor. E alabai, alabassuri, Santo. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome. Todo desânimo está caindo por terra agora, Senhor.
Senhor. Toda falsa enfermidade, cansaço espiritual, esgotamento físico e mental está sendo liberta agora no nome de Jesus Cristo. O Senhor está derramando sobre nós uma vitalidade. Um novo vigor está sendo derramado sobre nós. O Senhor me fala, inclusive, que está mexendo no nosso sistema imunológico. O Senhor está batizando as nossas células. O Senhor está nos dando imunidade. Oi, alabaçuricana e alabai, alabaçuricana. Santo é o seu nome. Louvores e graças se dêem a todo momento. Louvores e graças se dêem a todo momento. Louvores e graças se dêem a todo momento. Nós vamos cantar adorando Jesus enquanto Ele vai retornando, com o coração cheio de gratidão. Olhe para Ele agora e com a inteligência que Deus restaurou nessa noite. Vamos adorando, cantando ao seu nome e à sua presença.